Ele enfrentou reis, desafiou uma nação inteira, fez o fogo cair do céu diante de todos, mas o dia mais perigoso da vida de Elias não foi quando ele encarou 450 profetas inimigos, foi quando ele ficou sozinho. E ninguém te conta o que acontece quando um homem de Deus vence por fora, mas começa a perder tudo por dentro. Fique até o fim, porque essa não é apenas a história de um profeta, é a história de todo mundo que já foi forte demais até não conseguir mais. Se você quer ouvir histórias da Bíblia que não foram feitas para confortar, se inscreva agora no canal Vozes do Deserto. Elias surge nas Escrituras sem genealogia, sem passado explicado, sem aviso prévio. 1 Reis 17, versículo 1, simplesmente diz: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Nenhuma introdução, nenhuma explicação sobre quem era sua família ou de onde vinha exatamente. Ele entra na história como quem entra numa sala em silêncio e mesmo assim todo mundo sente. Um homem simples, de palavras curtas e presença pesada. E o cenário onde ele aparece não poderia ser mais sombrio. Israel estava dividido, não apenas politicamente, mas espiritualmente. O reino havia se separado em dois depois da morte de Salomão. O reino do norte, chamado Israel, tinha se afastado cada vez mais do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ainda usavam o nome do Senhor, ainda faziam referência às antigas alianças, mas no dia a dia a confiança real estava em outros deuses, em outras promessas, em outros altares. E quem governava esse reino confuso era Acabe. 1 Reis 16, versículos 30 a 33, descreve o reinado dele com palavras duras. Diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se não bastasse andar nos pecados de Jeroboão, ele ainda se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a servir a Baal e a adorá-lo. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez um poste ídolo. De modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezabel não era apenas uma rainha estrangeira, ela era uma força ativa, uma mulher de influência política e espiritual que moldava consciências, perseguia qualquer voz contrária e promovia abertamente o culto a Baal. Sob o comando dela, os profetas do Senhor eram caçados, alguns foram mortos, outros se esconderam em cavernas, dependendo da proteção secreta de Obadias, um oficial do palácio que ainda temia a Deus. 1 Reis 18, versículos 3 e 4, conta que quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, escondeu-os de 50 em 50 numa caverna e os sustentou com pão e água. Era um tempo de medo, um tempo onde falar em nome de Deus podia custar a vida. E é nesse cenário sufocante, perigoso, onde o silêncio parecia mais seguro, que Elias levanta a voz e diz algo que ninguém ousaria dizer. 1 Reis 17, versículo 1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E o céu obedece. A seca que se instala não é apenas climática, ela é espiritual. A terra racha sobre o sol implacável, os rios somem, os poços secam, a fome se espalha devagar, cruel, inevitável. O povo que havia trocado o Senhor por Baal, o Deus da fertilidade, da chuva, das colheitas, agora experimenta o oposto. Nenhuma chuva, nenhuma fartura, nenhuma resposta dos altares pagãos. E enquanto a nação inteira sofre, Elias é escondido por Deus. 1 Reis 17, versículos 2 a 6 diz: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Pense na ironia pesada dessa cena. O rei tem palácios, riquezas acumuladas, acesso a recursos de toda uma nação. Mas o profeta de Deus, aquele que fez o céu se fechar, depende de animais considerados impuros pela lei judaica para sobreviver. Corvos. Aves que se alimentavam de carniça, que não podiam ser comidos, que representavam o oposto da pureza ritual.
E mesmo assim eram eles que traziam pão e carne, 2 vezes ao dia, para o homem que havia desafiado um reino inteiro. Mas nem o ribeiro dura para sempre. 1 Reis 17, versículo 7. Mas passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A seca que Elias havia profetizado agora alcançava até mesmo o lugar onde ele estava protegido. E é aí que Deus o move de novo. 1 Reis 17, versículos 8 a 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Sarepta, uma cidade fora de Israel, território fenício, terra de Baal. E o sustento não viria de alguém importante, rico ou influente, viria de uma viúva, alguém que na estrutura social da época estava entre os mais vulneráveis. Sem marido, sem proteção, sem recursos garantidos. Quando Elias chega, ele a encontra recolhendo gravetos e pede água. Ela vai buscar, ele pede pão, e então ela revela a verdade crua de sua situação. 1 Reis 17, versículo 12. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eis que apanhei 2 gravecos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ela não tinha esperança, apenas aquela última refeição, o suficiente para adiar a morte por mais algumas horas. E Elias, em vez de recuar, pede exatamente isso. Pede que ela faça primeiro para ele. Parece cruel, parece absurdo, mas vem acompanhado de uma promessa. 1 Reis 17, versículos 13 e 14. Não temas, vai e faze como disseste, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez, confiou, e o impossível se tornou realidade. 1 Reis 17, versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Dia após dia aquele pouco não acabava, não multiplicava espetacularmente, apenas misteriosamente não acabava. Mas então acontece algo ainda mais perturbador. O filho da viúva adoece e morre. 1 Reis 17, versículo 17. Depois destas coisas, adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que não ficou nele fôlego. A mulher que havia confiado, que havia recebido o milagre diário da farinha e do azeite, agora segurava nos braços o corpo sem vida do próprio filho. E ela questiona Elias, com dor, com raiva, com desespero. 1 Reis 17, versículo 18. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias não argumenta, não tenta se defender. Ele simplesmente pega o menino, sobe ao quarto de cima, deita o corpo sobre a cama e clama a Deus com uma sinceridade brutal. 1 Reis 17, versículo 20. Ó Senhor meu Deus, até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ele ora 3 vezes, estende-se sobre o menino 3 vezes e grita a Deus pedindo que a vida volte. Não há fórmulas mágicas, não há rituais complicados, apenas um homem desesperado clamando ao único que pode fazer algo. E 1 Reis 17, versículos 22 a 23 dizem: O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida do menino voltou a ele e reviveu. Tomando Elias o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe, e disse Elias: Vê, teu filho vive. Um morto respirou de novo, dentro de uma casa simples, numa cidade pagã, longe dos templos, longe das multidões. E a viúva declarou, 1 Reis 17, versículo 24, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas nada disso é o auge da história de Elias. O auge vem depois, muito depois, quando a seca já durava 3 anos, quando a fome já havia consumido esperanças, destruído famílias, transformado a terra em deserto. E Deus manda Elias voltar para Israel, voltar para diante de Acabe. 1 Reis 18, versículo 1. Muito tempo depois, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo:
Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O encontro é tenso. Acabe vê Elias e o chama de perturbador de Israel. 1 Reis 18, versículo 17. Mas Elias responde sem medo. 1 Reis 18, versículo 18. Eu não tenho perturbado a Israel, e sim tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. E então Elias propõe algo ousado, um confronto público, um desafio que ninguém queria ver, mas que todos precisavam testemunhar. 1 Reis 18, versículos 19 a 21. Agora, pois, manda reunir todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Silêncio. Um silêncio pesado, covarde, que revelava a indecisão de uma nação inteira. Então Elias estabelece as regras: 2 altares, 2 sacrifícios, 2 deuses. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. 1 Reis 18, versículo 24. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Os profetas de Baal começam. 450 homens preparando um altar, invocando, gritando, clamando pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. 1 Reis 18, versículo 26 diz: Tomaram o novilho que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz. Ninguém respondia. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Nada. Nenhuma voz. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. E Elias começa a zombar deles. 1 Reis 18, versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. A zombaria é ácida, cortante, e os profetas de Baal se desesperam ainda mais. 1 Reis 18, versículo 28. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Sangue, gritos, desespero e silêncio absoluto do céu. Então Elias age. 1 Reis 18, versículos 30 a 32. Disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. 12 pedras, uma para cada tribo. Um lembrete físico de que Israel ainda era um povo escolhido, ainda tinha uma aliança, ainda pertencia a alguém. Depois cavou um rego ao redor do altar, arrumou a lenha, preparou o sacrifício e fez algo que parecia absurdo. Pediu água, muita água. 1 Reis 18, versículos 33 a 35. Arrumou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez.
E o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Também o rego se encheu de água. Tudo encharcado, impossível de pegar fogo naturalmente. E foi exatamente nesse momento que Elias orou. Não houve gritos, não houve espetáculo, não houve dança, sangue ou desespero. Apenas palavras simples, diretas, confiantes. 1 Reis 18, versículos 36 a 37. À hora de se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então aconteceu. 1 Reis 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Fogo que caiu do céu, que queimou não apenas a carne e a lenha, mas as próprias pedras, que secou a água impossível, que provou diante de todos quem era o verdadeiro Deus. O povo viu e caiu. 1 Reis 18, versículo 39. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A vitória era absoluta, irrefutável, inegável. Elias manda executar os falsos profetas. 1 Reis 18, versículo 40. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. E então ele sobe ao Monte Carmelo, se prostra em oração, e pede chuva. 7 vezes seu servo vai olhar o horizonte. 7 vezes volta dizendo que não há nada, até que, na 7ª vez, aparece uma pequena nuvem. 1 Reis 18, versículo 44. A 7ª vez disse ele: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Disse Elias: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E o céu escureceu, e veio chuva, muita chuva. 1 Reis 18, versículo 45. Num instante, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. A seca acabou. O ciclo se fechou. Deus havia respondido. Israel havia visto. Baal havia sido desmascarado. Tudo parecia resolvido. E aqui é onde a maioria das histórias termina. Mas não deveria. Porque a maior batalha de Elias começa depois do fogo. Jezabel não estava no Monte Carmelo. Ela não viu o fogo cair. Ela não se curvou. Ela não tremeu. Quando Acabe volta e conta tudo o que aconteceu, a reação dela não é arrependimento, é ameaça. 1 Reis 19, versículos 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma mensagem simples, seca, mortal, sem rodeios. Você matou meus profetas. Amanhã você estará morto também. E o homem que enfrentou 450 profetas sem medo, o homem que fez o céu obedecer, o homem que ressuscitou um morto e fez o fogo cair, esse homem lê a mensagem e corre. 1 Reis 19, versículo 3. Elias, vendo isto, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Ele atravessa fronteiras, vai até Berseba, território de Judá, longe do alcance direto de Jezabel. Deixa até mesmo seu servo para trás e continua sozinho, deserto adentro. Um dia de caminhada, até que debaixo de um zimbro ele desaba, física e emocionalmente,
e diz algo que quase ninguém espera ouvir de um profeta vitorioso. 1 Reis 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Basta. Não é rebeldia, não é blasfêmia, não é desafio, é exaustão. Elias não perdeu a fé em Deus. Ele não negou o que havia visto. Ele não questionou o fogo que caiu. Ele simplesmente cansou. Cansou de lutar. Cansou de estar sozinho. Cansou de ser o único que parecia se importar, enquanto uma nação inteira continuava indiferente, mesmo depois de tudo. E Deus não o repreende. Deus não o corrige. Deus não diz que ele está sendo fraco, dramático ou covarde. Deus o deixa dormir. 1 Reis 19, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Um anjo toca Elias. A comida: pão cozido sobre pedras quentes, água. 1 Reis 19, versículo 6. Olhou Elias e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Ele come e dorme de novo, e o anjo volta. 2 Reis 19, versículo 7. Veio segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Come outra vez, se fortalece e caminha. 40 dias e 40 noites, sustentado por aquela única refeição milagrosa. E o destino não é aleatório. 1 Reis 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe, o mesmo monte onde Moisés viu a sarça ardente, o mesmo lugar onde a lei foi dada, o mesmo solo sagrado onde Deus se revelou a Israel pela primeira vez. Elias chega ali como quem volta às origens, buscando respostas onde tudo começou, e se esconde numa caverna. E Deus pergunta algo simples. 1 Reis 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Veio a ele a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Não é uma acusação, é um convite para que ele fale, para que seja honesto. E Elias responde com uma sinceridade crua, dolorosa, humana. 1 Reis 19, versículo 10. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho e procuram tirar-me a vida. Eu fiquei sozinho. Essa é a ferida. Não a ameaça de morte, não a perseguição, mas a solidão devastadora de sentir que ninguém mais está do seu lado, que todo o esforço foi inútil, que mesmo depois do milagre público, nada realmente mudou. E Deus não argumenta. Ele manda Elias sair da caverna. 1 Reis 19, versículos 11 a 13. Disse Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também neste não estava o Senhor. Depois do terremoto, um fogo. Porém também neste o Senhor não estava. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Vento capaz de quebrar rochas. Terremoto que sacode a montanha. Fogo devastador. Manifestações de poder imenso, do tipo que Elias já havia testemunhado antes. Mas Deus não estava em nenhum deles. Então veio o silêncio. Um som tão baixo, tão suave, que só quem já perdeu tudo por dentro consegue ouvir. Só quem está quebrado, vulnerável, despojado de qualquer barulho interno. E quando Elias ouviu aquele cício tranquilo e suave, cobriu o rosto. 1 Reis 19, versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna.
Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta, e Elias dá a mesma resposta. 1 Reis 19, versículo 14. Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho e procuram tirar-me a vida. Eu fiquei sozinho. Essa é a ferida. Não a ameaça de morte, não a perseguição, mas a solidão devastadora de sentir que ninguém mais está do seu lado, que todo o esforço foi inútil, que mesmo depois do milagre público, nada realmente mudou. E Deus não argumenta, ele manda Elias sair da caverna. 1 Reis 19, versículos 11 a 16. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Unge outros. Prepara sucessores. Passa o manto. Você fez sua parte. Agora é hora de preparar quem virá depois. E Elias obedece. Encontra Eliseu arando a terra, joga o manto sobre ele, e Eliseu deixa tudo para segui-lo. 1 Reis 19, versículos 19 a 21. Partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Disse-lhe Elias: Vai e volta, pois já sabes o que te fiz. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Elias não terminou sozinho. Ele treinou alguém. Passou adiante o que recebeu. E quando chegou o momento final de sua vida, não houve morte comum, não houve doença, não houve explicação lógica. 2 Reis 2, versículos 11 a 12. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Elias foi levado, arrebatado, não porque era invencível, não porque nunca teve medo, não porque nunca quis desistir, mas porque foi humano até o fim. E a Bíblia, séculos depois, registra uma frase que resume tudo o que Elias viveu, mas que quase nunca é destacada. Tiago 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não um super-homem, não uma exceção emocional, não alguém acima da dor, do cansaço, do medo, mas alguém como nós, que acreditou, que venceu, que fez o impossível e que em silêncio quase desistiu de tudo. Talvez o maior milagre de Elias não tenha sido o fogo que caiu do céu. Talvez não tenha sido a ressurreição do menino morto. Talvez não tenha sido a chuva que voltou depois de 3 anos. Talvez o maior milagre tenha sido o fato de Deus não o ter abandonado quando ele quis desaparecer. Porque às vezes o maior perigo não é enfrentar o mundo, não é desafiar reis, não é invocar fogo do céu diante de uma multidão. Às vezes o maior perigo é sobreviver ao dia seguinte depois da vitória. É aguentar o silêncio que vem depois do milagre. É continuar existindo quando ninguém está mais olhando. Se essa história te tocou, talvez não seja por acaso. Talvez você também esteja forte por fora e cansado por dentro. Talvez você também tenha vencido batalhas que ninguém viu. Talvez você também já tenha pedido em silêncio para que tudo pare. Você acredita que isso realmente aconteceu? Ou acredita que essa história ainda está acontecendo em silêncio dentro de alguém hoje? Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir histórias que não foram feitas para confortar.